Olá, seja bem-vindo ao canal Matemática em Minutos. Eu sou a professora Edinara e hoje iremos realizar alguns cálculos de logaritmos. Bom, gente, nesse exercício nós vamos utilizar aqui os valores dos logaritmos que tem no enunciado para poder resolver os tópicos a seguir. Então, vamos aqui para a leitura do enunciado. Sabendo que log de 5 na base 6 é igual a 0,898 e log de 2 na base 6 é igual a 0,386, calcular log de 10 na base 6. Então, vejamos o seguinte, aqui eu tenho log de 5 na base 6 e o log de 2 na base 6. Então, para eu resolver o log de 10 na base 6, eu vou transformar esse 10 aqui em uma multiplicação. Qual multiplicação? Na multiplicação do 2 vezes o 5. Então, olha como que vai ficar. Eu vou repetir, então, aqui o log, repito a base, e o 10 eu vou transformar ele numa multiplicação o quê? De 2 vezes 5. Ou 5 vezes 2, tanto faz. Aí agora o que acontece? Agora que eu transformei o 10 numa multiplicação, eu posso utilizar aquela propriedade, né? Que eu posso representar então esse logaritmo como uma soma de dois logaritmos. Então vai ficar o seguinte: log de 2 na base 6 mais log de 5 na base 6. Tá vendo? Então, utilizando a propriedade dos logaritmos, eu separei aqui, somando em dois logaritmos. Então, agora, vejamos o seguinte, eu já tenho aqui no enunciado da questão os valores desses logaritmos. Então, eu vou substituir agora por esses valores. Então, no lugar do log de 2 na base 6, eu vou colocar 0,386. E eu vou substituir, então, o log de 5 na base 6 pelo valor do log de 5 na base 6, que está aqui no enunciado, que é 0,898. Pronto, agora, para eu terminar, basta eu fazer a soma desses dois valores, que vai dar 1,284. Pronto, terminei esse primeiro exercício. Bom, vamos então agora para a nossa letra B. Aqui na letra B eu quero calcular o log de 2,5 na base 6. Então, novamente, eu vou aqui precisar utilizar os logaritmos aqui do enunciado para poder resolver a questão aqui da letra B. Então, o que eu vou fazer? Aqui eu já tenho o log de 5 na base 6 e aqui eu tenho o valor do log de 2 na base 6. Então, eu vou transformar esse 2,5 numa divisão, que vai ser qual divisão? A divisão de 5 por 2, né? Então, eu representei aqui como uma fração de 5 sobre 2. Por quê? Porque se eu dividir 5 por 2, eu vou obter exatamente 2,5. Aí, agora que eu transformei o 2,5 na fração 5 sobre 2, eu vou separar aqui como uma subtração de dois logaritmos, utilizando as propriedades do logaritmo. Então, quando eu tenho uma divisão ali no logaritmando, eu posso separar como uma subtração de dois logaritmos. Então, vai ficar log de 5 na base 6 menos o log de 2 na base 6. Lembrando, quando eu tenho uma multiplicação aqui no logaritmando, eu separo como uma soma de dois logaritmos. E quando eu tenho uma divisão, eu separo como uma subtração de dois logaritmos. Agora aqui que eu separei como uma subtração de dois logaritmos, eu vou substituir os valores então. Log de 5 na base 6. Log de 5 na base 6, aqui já tem no enunciado da questão que é 0,898. Então, substituo aqui, ó, por 0,898.
98. E o log de 2 na base 6 eu também substituo pelo outro valor do log que tem aqui no enunciado, que é 0,386. Então, 0,386. Aí, então, vou fazer a subtração. 0,898 menos 0,386 é igual a 0,512. Pronto. Terminei essa letra B. Bom, vamos então agora à letra C. Aqui na letra C, observe o seguinte: a base da letra C é diferente da base dos valores dos logaritmos que eu tenho aqui no enunciado. Então, considerando isso, significa que eu já vou iniciar utilizando a propriedade de mudança de base, tá? Para que eu possa utilizar aqui no nosso cálculo os resultados dos logaritmos que eu tenho aqui no enunciado da questão. Então, vamos iniciar aqui com a propriedade de mudança de base. Essa propriedade diz o quê? Que eu posso, então, representar esse logaritmo como uma divisão de dois logaritmos, eu escolhendo a base. Então, vou realizar essa divisão aqui. Então, vai ficar o seguinte: log de 5 sobre log de 2. Aí, agora, qual base que eu vou escolher para esses logaritmos? Lógico, eu vou escolher a base que eu tenho aqui no enunciado, para eu poder aproveitar esses resultados. Então, vai ficar o quê? Log de 5 na base 6 e log de 2 na base 6. E aqui eu já tenho, então, log de 5, o valor do log de 5 na base 6, que é 0,898. E eu já tenho também o valor do log de 2 na base 6, que é 0,386. Agora é só eu realizar essa divisão aqui do 0,898 por 0,386, que é aproximadamente 2,326. Bom, gente, continuando aqui com a letra D, aqui na letra D eu quero calcular o log de 20 na base 6. Então, você pode perceber o seguinte, que essa base é igual à base do enunciado, então não vou precisar utilizar aquela propriedade que eu utilizei no último exercício da mudança de base. Então eu tenho que pensar o que eu posso fazer com esse 20, como que eu posso transformar ele para poder utilizar os valores do enunciado da questão. Então aqui nesse caso, eu posso fatorar o 20. Então vamos fatorar o 20, decompor ele, né, em fatores primos. Então o 20 eu posso dividir por 2, né? 20 por 2, 10. 10 por 2, 5. 5 por 5, 1. Então, 20 é a mesma coisa o quê? Que 2 ao quadrado vezes 5. Então, eu vou substituir, então, agora o 20 por 2 ao quadrado vezes 5. E ver se eu já consigo utilizar, então, os valores que eu tenho aqui no enunciado da questão. Eu repito a base, que é 6, e vou substituir, então, 20 aqui por 2 ao quadrado vezes 5. Perceba, então, o seguinte, aqui eu já tenho uma multiplicação no logaritmando. Sempre quando eu tenho uma multiplicação no logaritmando, através da propriedade, né, do logaritmo, eu posso transformar aqui numa soma de dois logaritmos, repetindo sempre a mesma base, que é o número 6. Então, vai ficar log de 2 ao quadrado na base 6, mais log de 5 na base 6. Aí, agora, olha o que acontece. Aqui, eu tenho um expoente no logaritmando. Sempre que eu tenho um expoente no logaritmando, eu posso pegar esse expoente e colocar aqui na frente do logaritmo, multiplicando o log inteiro. E é exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou retirar o 2 aqui, ó, como expoente do logaritmando e colocar ele aqui na frente do logaritmo, multiplicando o log inteiro. Então, vai ficar 2 vezes log de 2
na base 6. E vou repetir aqui a outra parte. Mais log de 5 na base 6. Então, aí eu vou ver aqui o seguinte, eu tenho o valor do log de 2 na base 6? Sim, eu tenho, tá aqui já no enunciado da questão. E a mesma coisa acontece com o log de 5 na base 6. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir agora os resultados. Log de 2 na base 6, 0,386. E o log de 5 na base 6 eu vou substituir por 0,898. Então, aqui eu tenho uma multiplicação. Então, eu vou multiplicar aqui, olha, 2 vezes 0,386. Primeiro, eu vou resolver essa multiplicação aqui, né? 2 vezes 0,386 é 0,772. Agora, eu vou repetir aqui a outra parte. 0,898. Agora, basta eu fazer essa soma aqui de 0,772 mais 0,898, que é igual a 1,670. Bom, continuando agora aqui com a letra E. Aqui na letra E, perceba o seguinte, eu já tenho uma divisão aqui no logaritmando. Sempre que eu tenho uma divisão no logaritmando, eu posso separar como uma subtração de 2 logaritmos, né? Então, é isso que eu vou fazer. Já começo utilizando lá a propriedade dos logaritmos, separando isso daqui como uma subtração de 2 logaritmos, sempre repetindo a mesma base, que é 6. Então, eu tenho log de 5 na base 6 menos log de 12 na base 6. Aqui, no enunciado da questão, eu já tenho o valor do log de 5 na base 6. Porém, eu não tenho o valor do log de 12 na base 6. Então, eu vou ter que transformar esse 12 aqui para poder também aproveitar algum valor de logaritmo aqui do enunciado da questão. Então, deixa eu repetir aqui a primeira parte, que é o log de 5 na base 6. O 12, eu vou transformar ele numa multiplicação de 2 vezes 6. Ó. Então, olha o que aconteceu. Eu transformei o 12 em 2 vezes 6. Por quê? Porque 2 vezes 6 é 12. Então, aqui agora eu tenho uma multiplicação no logaritmando. E quando eu tenho uma multiplicação no logaritmando, eu posso separar como uma soma de 2 logaritmos. E eu vou fazer isso agora. Então, vamos repetindo aqui o log de 5 na base 6 menos... Então, vou aqui para ficar mais organizado, vou separar aqui entre parênteses. Então, vai ficar menos log de 2 na base 6 mais o log de 6 na base 6. Então, vejamos o seguinte, eu separei então essa multiplicação em 2 logaritmos, sempre repetindo a mesma base, que é o 6, tá? Para tentar aqui resolver esse cálculo. Então, aí agora eu olho lá no enunciado da questão. Eu já tenho então o valor do log de 5 na base 6, que é 0,898. O log de 2 na base 6, eu também tenho aqui no enunciado, que é 0,386. E log de 6 na base 6, sempre que o logaritmando é igual à base, o resultado é sempre 1. Né? Então, molezinha. Agora, primeiro eu vou resolver aqui o cálculo aqui dentro do parênteses. 0,386 mais 1 é igual a 1,386. Agora, eu vou fazer essa subtração, né? 0,898 menos 1,386 é igual a menos 0,896.
0,488. Bom, gente, vamos então aqui para o nosso último tópico, a letra F. Aqui na letra F, eu quero calcular o log da raiz quadrada de 5 na base 6. Então, para começar aqui a resolver essa questão, eu preciso aqui, ó, retirar o 5 de dentro do radical. Então, vou repetir aqui o log, então vai ficar log, vou repetir a base, que é 6, e eu vou retirar o 5 aqui de dentro do radical. Como que eu vou fazer isso? Aqui, o 5, ele não tem nenhum expoente. Quando ele não tem nenhum expoente, eu considero que o expoente é o número 1. E como é uma raiz quadrada já fica subentendido que o índice é 2. Então, o que eu vou fazer? Eu repito o 5, o 1 que está aqui, ó, dentro do radical, ele sobe, o 2 que está aqui do lado de fora, ele desce. Então, eu tenho o 5 elevado a 1 sobre 2. Raiz quadrada de 5 é a mesma coisa que 5 elevado a 1 sobre 2. Agora, olha o seguinte, eu tenho um expoente no logaritmando. Sempre que eu tenho expoente no logaritmando, eu posso retirar esse expoente e colocar aqui na frente do logaritmo, multiplicando o log inteiro. Então, é o que eu vou fazer aqui. Então, vou repetir, ó, o expoente aqui na frente, multiplicando o logaritmo inteiro. Então, ficou 1 sobre 2 vezes log de 5 na base 6. O log de 5 na base 6, eu já tenho o valor aqui, o resultado, que é 0,898. Então, eu vou substituir. Então, ficou 1 sobre 2 vezes 0,898. Então, como que eu faço? Eu multiplico 0,898 vezes 1 é igual a 0,898, que dividido por 2 é igual a 0,449. Bom, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho. Até mais!